Fala rapaziada, professor Marco Ferrari aqui diretamente do Energia Concursos. Hoje, para um bate-papo muito interessante que a gente estava conversando aqui no curso, alguns alunos perdidos, várias questões que acabaram ficando, que a gente vê recorrentemente, tanto nas minhas redes sociais quanto aqui no Energia, em relação a 2018, Marco, ano de eleições. O que tem? Não tem concurso em 2018? Quer dizer que 2018 acabou, não posso mais estudar, vou desistir, vou fazer outra coisa. Tudo isso é mito, pessoal. Primeiro que ano de eleições não ter concurso é um enorme de um mito. O que a lei das eleições diz, de maneira bem clara, é que você não pode ter nomeações 3 meses antes das eleições e até o final do ano. Nomeações, em nenhum momento a lei cita, ou fala, ou referencia o concurso, certo? O certame. Obviamente você não vai ter certame no dia das eleições, porém você vai ter certame em todos os outros dias do ano, sem sombra de dúvidas, certo? Então meu primeiro bate-papo com você aqui é desmistificar esse papo de que em ano de eleições não tem concurso. Basta a gente olhar um pouquinho para trás, em 2014, quando eu for falar do TJ Santa Catarina, a última prova do TJ foi em 2014, ano de eleições no Executivo Federal, não só no Executivo, também no Legislativo, mas é a eleição que mais movimenta, né? É a eleição do Executivo Federal. Então, logo de cara, a gente já desmistifica com o próprio concurso que a gente vai falar mais adiante. E, pessoal, além disso, claro que o Tribunal Regional Eleitoral vai acabar segurando um pouquinho os concursos pelo próprio fluxo de trabalho que se eleva agora no período das eleições. Porém, o Tribunal Regional do Trabalho, a gente já tem diversos concursos autorizados, certo? Os tribunais regionais do trabalho tendem a fazer muito concurso ano que vem. Além dos tribunais regionais do trabalho, o próprio TJ Santa Catarina com a banca já definida, outros TJs também. E, pessoal, é o ano, como eu já disse em vários outros vídeos aqui, é o ano das polícias. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a própria ABIN, né, que também já tem banca definida, e a Polícia do Distrito Federal, que também é uma polícia que é remunerada pela União, né, como a gente fala de Distrito Federal, certo? Então é o ano das polícias, é o ano onde, se você tiver um planejamento interessante, pode ser o seu ano, certo? Bom, você lembra da palavra que eu acabei de falar? A palavra planejamento, certo? Então a grande jogada do concurseiro é planejamento. Por que planejamento, pessoal? Porque o que o planejamento faz? E qual que é a principal estratégia? E por que se planeja qualquer que seja a atividade? Para que você tenha foco e esse foco faça você alcançar os mesmos resultados em menos tempo, certo? Claro que se você foi meu aluno, você sabe muito bem do conceito de planejamento. Na área da administração a gente bate muito nessa tecla. Porém, via de regra, o planejamento ele traz para uma organização, para um projeto ou por qualquer coisa, uma definição muito clara de que eu posso alcançar aquele resultado em menos tempo, porque eu vou racionalizar. Lembra, pessoal, que o planejamento é a definição de um fim e o estabelecimento de um meio para o alcance disso. Tá, Marco, mas quer dizer que a gente está falando de administração? Você vai começar a dar aula aqui de administração? Não, quer dizer que tudo isso serve e muito para que você entenda como que seu estudo vai funcionar, certo? Porque vamos utilizar como exemplo, obviamente, um planejamento para a prova do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, certo? Então o meu fim aqui, deixa eu só botar TJSC para definir a nossa esfera de trabalho, o meu fim vai ser o TJSC. Você concorda comigo? Vou pegar aqui, antes de a gente entrar exatamente no planejamento, o edital passado, tá? Acesso público aí, você vai no site da fgvprojetos.com.fgv.br e você encontra o edital passado. Logo de cara você vai encontrar o quadro de vagas, certo? Primeira coisa que eu tenho para dizer para você em relação a esse quadro de vagas. Você tem lá o cargo para quem tem ensino médio, né, que a gente chama de cargo de técnico, tranquilo, o cargo de técnico judiciário auxiliar. E pessoal, tem muita gente que fala, Marco, mas eu sou fisioterapeuta, eu sou psicólogo, eu sou médico, não tem área, não tem concurso na minha área. Claro que tem, pessoal. Olha lá, analista administrativo, tranquilo, analista de sistemas, assistente social, médico, odontólogo e psicólogo.
Então o que eu quero dizer para você é que a gente sempre fala do concurseiro que a gente chama concurseiro de carreira, que normalmente é aquele indivíduo que acaba disputando os cargos administrativos, certo? Mas você psicólogo, certo? Você analista de sistemas, você assistente social, você médico, você tem a possibilidade de ingressar na administração pública, de ter acesso à estabilidade que um servidor público tem. Certo? Então logo de cara eu quero desmistificar também para você, é que, mas eu sou fisioterapeuta, Marco, eu sou não sei o que lá, e quer dizer que eu não tenho na minha área, vou ter que prestar para a área administrativa. Não, não necessariamente, certo? Então esse é meu primeiro tópico. Bom, quando a gente fala de preparação, eu estou correndo aqui em direção a como a formatação da prova é, vou utilizar para a gente, abrir aqui para técnico, certo? Vou abrir esses dois técnico e vou colocar a expressão analista, e você entende que o técnico é o nosso nível médio e o analista é o nosso nível superior. Você vai perceber que ambas as provas têm uma característica em comum. Qual que é a característica em comum? Você tem uma parte básica, certo? E uma parte que a gente costuma chamar de específica. A mesma coisa vai acontecer no analista. Você tem uma parte básica e uma parte específica, certo? Quando eu falo de parte básica e parte específica, eu estou falando daquelas matérias que aparecem basicamente em quase todos os concursos, ok? O nosso edital aqui, ele começa pela parte de superior, né, pela parte do nível superior, e você vai ver que os conhecimentos básicos são aqueles conhecimentos que aparecem praticamente em todos os concursos, certo? Aqui na lista. Primeiro, o português, certo? Depois, as noções de direito. Que direitos? Constitucional, administrativo. Pessoal, até aqui, todo concurso cobra. Todo concurso cobra. Aí você vai encontrar o direito administrativo, o direito penal, certo? O direito penal, vou colocar aqui embaixo. Depois do direito penal, eu estou colocando o edital aqui para você perceber que eu não estou inventando nada, tá? Que não estou inventando nada. E aí acabou. Basicamente, quando eu falo de conhecimentos básicos, acabou. Certo? Português, constitucional, administrativo e penal. Lembro sempre, pessoal, que o direito administrativo que a gente chama é um compilado de leis, né? Você não tem lá um código de direito administrativo como você vai ter um código, por exemplo, de direito penal. Claro que você vai ter livros aí de cursos de direito administrativo descomplicado e blá blá blá. Claro, são importantes, mas é importante que você entenda e leia com bastante carinho quais são as leis da prova de direito administrativo. Aí vou pegar a analista administrativo por uma questão de facilidade, e você vai perceber que aqui eu tenho ADM geral, certo? ADM que ele chama de ADM geral. Depois de administração geral, ele vai colocar administração pública. Administração pública. A administração pública a gente também tem aqui o que a gente chama de AFO, né? Essa parte de AFO é uma parte que, apesar de estar junto de administração pública, a famosa administração financeira orçamentária aparece bastante. A contabilidade pública, que para mim é uma das áreas mais complicadas que a gente tem dentro do estudo para concurso. E aí finalizou, certo? Bom, pausa aqui para a gente entender. Marco, quero ano que vem, TJ tá aí, banca... vou até colocar já a banca aqui, que ela já está definida. Fundação Getúlio Vargas definida. Como é que eu faço para estudar para essa benedeta prova de analista? Está aqui. Aqui está o seu edital. Está na tua mão. Você vai pegar agora, você vai estudar português, constitucional, administrativo e penal. Depois, administração geral, administração pública, AFO e contabilidade pública. Pode começar a estudar. Hoje, terminou de ver o vídeo, começa a estudar. Por que eu digo isso? Depois que o edital sair, pessoal, todo mundo é igual. Todo mundo tem o mesmo tempo, todo mundo já sabe as matérias, todo mundo vai ter exatamente a mesma estrutura para estudar. O que vai te diferenciar
de tu poderes alcançar ou não a sua vaga, de poderes alcançar ou não e passar no concurso, você pode ter certeza, não é o que você vai fazer depois do edital. Você pode perguntar para aquele seu parente que passou na prova, fulano, ciclano que você conhece que já é servidor. O que faz a diferença para o cara passar na prova não é o que ele fez depois que o edital está publicado. É a preparação antecipada. É a preparação antecipada. Isso que vai fazer a diferença na hora da prova. Claro que eu não estou dizendo que se você se preparar antecipadamente, você não precisa estudar os 3 meses do edital. Não tem nada a ver. Eu quero dizer o seguinte, se você antecipa a sua preparação hoje, você começa a estudar esse rol de matérias dentro da banca que a gente já estudou, você está se adiantando, porque na hora que o edital sair, você vai passar praticamente que 3 meses revisando. Quem fez aqui na Energia comigo o curso extensivo prévio, né, o pré-edital do TJ, eu já imaginava que seria FGV, até porque foi da última prova, e a FGV aparece muito forte nos tribunais do Brasil, e em Santa Catarina principalmente, né, já fez até o TRT 12ª, a gente fez mais de 100 questões de Fundação Getúlio Vargas, certo? Eu tranquilamente te indico e te aviso que vai aparecer pelo menos dessas 100 questões, eu fiz várias delas que vão aparecer na sua prova exatamente iguais. Então a gente já pegou lá o jeitão da FGV dentro de Administração Geral e Pública. E isso é muito importante, porque quando os meus alunos do pré vierem aqui para conversar, para a gente falar, para eu ter aula do pós, eu vou passar um detalhe da matéria, um tópico ou outro, poder até dar uma aprofundada, certo? Porque o conhecimento prévio eles já tiveram, e aí a gente vai entrar praticamente em questões, e a chance de você encontrar uma questão dessas, certo? Uma questão dessas na sua prova é muito grande, ok? Por isso que eu digo, quando você se antecipa, você aumenta a chance de aprovação. Eu fiquei muito chateado hoje, até vou contar o porquê, porque eu estava conversando com a Vanessa aqui embaixo e ela disse para mim assim, porra Marco, o nosso como é que chama? O nosso preparação contínua, o pessoal não está se inscrevendo, o pessoal não está, parece que não está dando liga, certo? A gente tem vários alunos, mas a quantidade de alunos novos ingressando está baixa. E aí eu fiquei perguntando, pô, mas não é a preparação contínua, né, que faz o cara passar e a gente não está tendo inscrição em preparação contínua? Isso é mostrar que a maioria das pessoas não se prepara de maneira antecipada. A maioria das pessoas não se prepara de maneira antecipada. Por isso que agora você vai olhar lá a quantidade de inscritos na Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, 35 mil. Ah, meu Deus, são 200 vagas para 35 mil, quantidade de alunos que vai ter, meu Deus, olha a quantidade de pessoas por vaga. Gente, das 35 mil, 32 mil não sabem nem o que estão fazendo. 32 mil compraram um curso feito mais ou menos nas coxas, que mal é mal o professor sabia a matéria, que sai ele. Quando a gente fala de preparação para concurso, passar em prova de concurso não é difícil, é trabalhoso. Dá trabalho passar em prova, é uma dedicação absurda, mas não é difícil, certo? Não é difícil. Você tem que pensar que 18 milhões de pessoas fizeram prova em 2016 para concurso público. Ah, meu Deus, olha a quantidade de pessoas, nem metade delas fez um cursinho. Das que fizeram um cursinho, imagina quantas estudaram. Das que estudaram, imagina quantas estudaram direito. Das que estudaram direito, quantas absorveram. E aí você vai ver que das 18 milhões, quantas realmente passaram na prova. Certo? Pô, você vê prova de auditor fiscal da Receita e não consegue aprovar a quantidade de vagas. Por quê? Porque o pessoal não está preparado, certo? Então eu sei, é difícil demais você ter essa disciplina. A dificuldade não está na prova, está em você incutir essa disciplina dentro de você, certo? Então o que eu estou querendo mostrar para vocês é o caminho das pedras. É o caminho das pedras. Pô, olha só. Você tem essas matérias, pega as questões da banca e começa a correr atrás de aula disso aqui. Aqui no Energia, meu Deus do céu, tem o pré-edital do TJ Santa Catarina, onde a gente fez em cima da banca FGV. Então é só você clicar aí, procurar na loja virtual que você vai encontrar. Eu mesmo fiz mais de 100 questões de administração geral. Se você quer esse cargo, não dá para esperar muita coisa não.
certo? Então, falei isso aqui para o pessoal do analista, agora vamos para o pessoal da área do técnico, certo? Então, técnico é médio? Esse papinho de que é mais fácil, é nada, não é mais fácil não. É simplesmente uma outra prova. Então tá lá, mesma coisa nas básicas, você vai ter a língua portuguesa, certo? Você vai ter o que a gente chama de raciocínio lógico matemático, RLM, e a gente tem as específicas, o nosso direito const, o constitucional, certo? O professor Emerson Bruno dá show aqui com a gente, o direito administrativo, depois do administrativo você me ajuda aí o direito penal material, que a gente chama, né? O direito processual civil, lembrando do novo código, né? O direito processual penal e processual penal, fechou, é isso. Então você tem direito penal, processual civil e processual penal. Só para sacanear, eles não colocaram o processual penal logo depois do penal, certo? Bom, mesma coisa aqui, mesmíssima coisa. Você vai ter as disciplinas já dispostas aqui, o jeitão da banca, dentro de cada disciplina. Eu indico fortemente que você realmente dê uma olhada. Esse aqui é acesso público, você consegue acessar o edital do concurso passado lá e ver quais matérias especificamente se cobram em cada uma delas. Marco, estou estudando direito penal. Isso é outro erro muito comum de concurseiro. Marco, estou fazendo Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, estou estudando direito penal. Olha só o tamanho do direito penal para TJ. E convido você aí, que provavelmente deve ter o edital em mãos, se já está estudando para a Polícia Civil, a olhar o direito penal para a Polícia Civil. Então, gente, eu sempre falo de você se preparar para aquela carreira, certo? Então, você tem que se preparar para aquela carreira. Não adianta, você tem que estudar aquela matéria que aparece naquela carreira. Pega uma contabilidade pública de TJ e pega uma contabilidade pública de auditoria fiscal, de quem quer área fiscal. Outro tipo de contabilidade pública. Eu vou dar uma aula de administração geral para tribunais, é uma aula absolutamente diferente do que eu vou dar para a área fiscal. É uma aula absolutamente diferente do que eu dou para a área administrativa. Porque por mais que seja o mesmo conteúdo, é um outro grupamento de bancas, é um outro jeito de cobrança e às vezes até é um outro conteúdo dentro da mesma disciplina. Certo? Então essa é a minha dica também. Dá uma olhada e atente-se para o que realmente aparece. Show? Então aqui no técnico também não tem segredo. Você vai disponibilizar aí as suas disciplinas. Esses dias eu escrevi um post que apareceu na Folha Dirigida sobre ciclo de estudo e a galera veio conversar comigo. Marco, como é que se monta um ciclo de estudo? Eu até sofro um pouco de crítica em relação a alguns dos meus colegas, porque muita gente ganha rios de dinheiro fazendo ciclo de estudos, sendo que é uma coisa meio simples, tá? Porque não há aí um segredo tão grande se você entender o ciclo de estudos como funciona. Vou montar para vocês rapidinho, obviamente que depende muito de algumas características individuais, o ciclo para o seu TJ Santa Catarina. Eu vou pegar a área técnica, tá? Por uma questão de acreditar que a maioria das pessoas vai fazer área técnica. Inclusive até o próprio analista, hora ou outra, depende, claro, da data da prova, mas hora ou outra acaba fazendo as duas provas, tá? Então, a área técnica, vamos fazer para o técnico a judiciária auxiliar que a gente tem ali. O que você vai precisar saber? Basicamente, pessoal, você vai pegar o número de matérias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e você vai, vamos numerar elas, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí você vai por que ciclo? Porque você vai estudar 1 hora por matéria. 1 hora por matéria. Então não importa, pessoal, se você tem 40 horas ou se você tem 20 horas, certo? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, vamos supor que você tenha, só para encaixar direitinho e a gente não se matar aqui, 21 horas semanais, certo? 21 horas semanais. Então você vai começar lá, 1 hora de português,
Tá? Vou até guardar aqui para a gente fechar certinho o cálculo. Então você vai estar lá. Você tem 21 horas semanais de estudo, ok? Então você vai fazer 1 hora de português, 1 hora de RLM, 1 hora de constitucional, 1 hora de administrativo, 1 hora de penal, 1 hora de processo civil, 1 hora de processo penal. Primeiro ciclo, 7 horas. Outra hora de português, outra hora de LRM, outra hora de constitucional, outra hora de administrativo, outra hora de penal, outra hora de processo civil, outra hora de processo penal. Certo? 14. Se você acompanhou meus dedinhos aqui, 14 horas já. Mais 1 hora de português, mais 1 hora de LRM, mais 1 hora de constitucional, mais 1 hora de administrativo, mais 1 hora de penal, mais 1 hora de processo civil, mais 1 hora de processo penal, 21 horas. Significa dizer que você estudou, neste caso, 3 vezes cada matéria. Certo? 3 vezes cada matéria. Ah, Marco, mas se eu tiver 20, tudo bem. Você vai ficar pendente para essa última, aí ao invés de você começar outra semana por português, você começa por processo penal. Por isso que é ciclo de estudo. Não importa se essa hora é às 7 horas da manhã de segunda ou às 2 horas da madrugada de quinta, certo? Porque o que é a diferença do ciclo para o plano, né? Eu já falei isso 1 milhão de vezes. O plano eu preciso saber que hora você acorda, que hora você dorme, que hora você come. O ciclo não. O ciclo só precisa dizer, ó, quando você for estudar, independente de quando efetivamente, é essa matéria que você tem que estudar. Certo? Então por isso que o ciclo é muito fácil. Eu sempre lembro, pessoal, que a cada hora estudada é 20 minutos revisados. Certo? Então, por exemplo, assim, na próxima hora que eu for estudar português, eu reviso 20 minutos da última matéria de português e bato 40 minutos de estudo efetivo. Certo? Então, poxa, dei uma baita de uma barbada hoje para vocês, né? Mostrei para vocês o caminho das pedras, porque a gente tem aqui dentro da energia um cuidado, né? Claro que é um negócio, claro que a gente está aqui, é uma empresa, mas a gente tem que entender que o grande foco de qualquer empresa, de qualquer curso, é que você seja aprovado, certo? Então eu me sinto muito responsável quando a gente conversa com os alunos, quando a gente recebe mensagens de alunos, no que diz respeito ao profissional, estou meio perdido, não sei o que fazer. Então, esse cuidado que a gente tem aqui de realmente saber que o nosso objetivo depende muito de fazer as outras pessoas alcançar os objetivos delas, é o que move a gente aqui. Pelo menos é o que me faz acordar de manhã cedo para poder dar aula para ti. Para poder saber que, quem sabe, uma hora ou outra vai aparecer uma questão e você vai conseguir matar, e talvez aquela questão possa colocar você no cargo, mudar a sua vida e fazer com que você realmente se torne servidor e realize um sonho. Certo? Falar uma passagem rapidinha que aconteceu esse final de semana. Teve TRT Tocantins, TRT ou TRE? TRT Tocantins. TRE Tocantins, e uma aluna que eu dei aula, ela foi fazer a prova e falou assim, poxa, Marco, fiz a prova de técnico, acertei tudo, fechei a prova e acho que vou muito bem, acho que quem sabe vou me mudar para lá se for aprovado e tudo mais. Então, pô, você pensa que você está fazendo uma pessoa mudar completamente a vida dela, né? Fazer uma reengenharia, você que estudou gestão de qualidade comigo, fazer uma reengenharia na vida para poder alcançar um objetivo, para poder realizar um sonho. Então, por que nós aqui no curso não vamos fazer esse esforço de colocar um material de qualidade para você, vamos fazer esse esforço de mostrar para você como que você pode antecipar a sua preparação e você pode garantir, certo? Se você, eu não estou falando isso aqui para vender o curso X ou para vender o curso Y, certo? Se você quiser comprar o curso de energia, beleza, certo? É um lugar que eu conheço, eu garanto que a gente tem bons professores. Se você quiser comprar em outro lugar, também beleza. O que eu quero dizer para você é o seguinte, eu estou te mostrando como você pode antecipar a sua preparação. Eu estou te mostrando como e qual a forma que você vai utilizar para que você possa alcançar o seu resultado, certo? E aí espero aí que até metade do ano a gente tenha esse bendito desse edital, essa prova, né, até metade do ano, e a gente possa dar um show lá no TJ. Valeu, meus queridos. Um grande abraço para você que me acompanha até agora. Deixa aqui embaixo disponível para que você possa comentar, perguntar, xingar, fica à vontade. O espaço é seu, a gente está aqui sempre moldando esse conteúdo para que fique melhor para você. Valeu, meu querido, valeu, minha querida, muito obrigado e um bom dia a todos. Até mais, tchau, tchau.